Aí, prontinho. Oi. Alô? O microfone tá ruim, gente, perdão. Podemos começar então, gurizada? Na quinta-feira passada, a gente começou ondulatória, né? E a gente começou a trabalhar as partes principais, né, características de onda, e se não me engano, a gente estava fazendo os exercícios da página 195. Então, antes da gente entrar na parte 2, que é o estudo dos fenômenos, né, ondulatórios, vamos terminar de fazer os exercícios de equação de onda. Eu acho que a gente fez até o 4 da página 195. Só que eu preciso que vocês confiram para mim, por favor. E aí, se a gente fez o 4, eu vou direto para o 5. Tá? Se ficou algum para trás, vocês me avisam. Tá? Então vamos lá. Questão 5, página 195. Ele fala o seguinte: numa experiência clássica, coloca-se dentro de uma campânula de vidro a vácuo uma lanterna acesa e um despertador que está despertando. A luz da lanterna é vista, mas o som do despertador não é ouvido. Isso acontece por quê? Então, a experiência é: eu pego sei lá, uma espécie de um recipiente assim, ó, com vácuo. Aí eu coloco aqui uma fonte de luz, né? Acho que fica mais fácil de falar assim, ó. Fontes de luz e som dentro do vácuo. Então, aqui dentro, a pressão interna vale zero. Ô, gente, o que que é vácuo? Ausência de matéria. Então, isso explica por que que o som não se propaga no vácuo. Por que que o som não se propaga no vácuo? Porque ele se propaga por meio de vibração de moléculas. Então, eu preciso ter um meio material para que as ondas de som possam se propagar, né? Então, som não se propaga em meios não materiais. Por isso eu não enxergo, eu ia falar, por isso que eu não enxergo o som. Não se propaga em meios. Ixi, meu Deus, hoje tá foda, gente. Tá meio tosse de cachorro, tá? Materiais. Em meios não materiais. Eu esqueci do não aqui. Eu tive a crise de tosse aqui. Não materiais, tá bem? Bem tranquilinha essa questão. Justamente porque é uma onda do tipo mecânica. Já a onda eletromagnética, ela não precisa de meio material. Por quê? Porque, na verdade, a luz, a propagação da luz, eu posso definir ela como uma propagação de campos, oh meu Deus, de campos elétrico e magnético, tá? Como a luz é a propagação de campo, basicamente, ela não precisa de um meio material para se propagar, tá? Deixa eu ver então, velocidade da luz, o vidro, o comprimento de onda, nossos olhos, o som se propaga, não se propaga no vácuo e a luz sim, alternativa C, acabou. Tranquilo, prontinho, tá bom? Questão número 6. A estimulação elétrica nervosa transcutânea é um procedimento de fisioterapia no qual são aplicados impulsos elétricos na pele. Não sei se já viram isso, ou já fizeram. O cara coloca um eletrodinho assim no músculo e o músculo fica contraindo, sozinho mesmo, né? Ele vai dando estimulação elétrica, o músculo vai contraindo. Tá? Se usa bastante em recuperação de atleta, enfim. Em certa modalidade de TENS, que é a sigla, né, para ela, são aplicados grupos de pulsos de frequência 2000 Hz
com duração de 10 segundos. Com pausa também de 10 milissegundos, perdão. Tem um Mzinho, né? De 10 milissegundos, com pausas de 10 milissegundos entre eles, conforme mostra a figura. Então, a figura, ela mostra um padrão de onda, né? Tipo assim, tá em repouso, né? Tipo, isso aqui é a onda, aqui o músculo está em repouso. Aí, ele vai soltar a estimulação elétrica. Quando ele solta a estimulação elétrica, você tem várias ondas aqui, ó. Aí entra em repouso de novo. Então, tipo assim, é como se o aparelho fizesse. Aí para, aí para, só que num intervalo muito pequenininho, né? Tipo, só para a gente ter noção do que é 10 ms. Pega um segundo, divide em 1000, pega 10 partes. É muito rápido. E vai fazendo isso. E aí tem as ondas em repouso. Essas ondas, elas estão na frequência de 20.000. O que isso quer dizer, pessoal? Né? Tipo, dizer que a onda está com frequência de 20.000 Hz. Cada coisinha dessa é uma onda, tá? Dizer que a onda está propagando com 20.000 Hz quer dizer que são 20.000 ondas a cada um segundo. São 20. Imagina isso aqui, ó. Ó. É 2.000? Perdão, eu botei um zero a mais aqui. Obrigado. 2.000, desculpa aí. Então são 2.000 por segundo. Então é como se você tivesse isso aqui, ó. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. É mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Então é uma onda dessa, aliás, 2.000 ondas dessa a cada um segundo. Aí ele faz a pergunta: quantos pulsos existem em cada grupo? Aqui, ó. Quantos pulsos de onda tem aqui? Entenderam? E aí? O que vocês acham que a gente faz? Acho que dá pra fazer uma regra de 3, cara. Porque olha só, pensa comigo. Isso aqui é em um segundo. Ele falou que as ondas se propagam nesse intervalinho. Então, sei lá quantas cristas tem aqui, mas é proporcional a 2.000 por segundo. Então, eu escreveria assim, ó. A cada um segundo, eu tenho 2.000 pulsos. 2.000 pulsos. É a interpretação da frequência. E em 10 milissegundos, eu vou ter X pulsos. Então, aí eu coloco 10 milissegundos, pessoal. Ó, porque assim, 10 milissegundos seria 10 vezes 10 a menos 3, que é 10 a menos 2. Então já põe direto aqui, ó. 10 a menos 2, x. X dá 2.000 sobre 100. 2.000 sobre 100. Ou 2.000, 10 a menos 2, né? Aqui. Então são 20 pulsos. Tá aí. Beleza? Próxima. Na próxima tem uma novidade, tá? Eu deixei para chegar a questão porque é um conteúdo bem pequenininho. Eu vou explicar um pouquinho dele. A gente vai falar sobre isso melhor na aula de acústica. Mas como é uma aula de velocidade, de propagação de onda, eu já achei legal de colocar uma questão aqui. Ele fala assim, ó. Um músico faz vibrar uma corda de massa M do seu violão com uma força F. Sabendo que nessa situação o módulo da velocidade de propagação da corda foi V, se o músico causar a vibração de uma outra corda de massa 0,8 M de mesmo violão, uma força de 3,2, qual vai ser o módulo da velocidade de propagação dessa onda? Então vamos explicar isso aqui. Em instrumentos musicais, de corda sobretudo, eu não vou desenhar um violão, tá, gente? Pelo amor de Deus, não tem condição. Mas, basicamente, como que funciona um violão? Se você já tocou um violão, você já por curiosidade pegou um violão, você reparou como ele funciona. Ele tem uma corda, ele tem as cordas, e as cordas do violão, elas são tensionadas.
esticadas, né? Uma corda ou de nylon, né? Se for violão clássico, ou é aquele mais folk, aquele de nylon, de aço, né? Só que como essa corda fica tensionada? Uma das partes dela fica na parte de baixo do violão, onde tem próximo daquele buraco aqui do bojo, né? E a outra corda, a outra parte da corda, ela fica presa numa espécie de uma presilha, uma espécie de um grampo que você vai apertando o grampo e vai esticando a corda, vai fazendo uma tensão nela, tá? Esse grampo ele serve para você regular a força de tração. Então aqui você tem uma força de tração, tá? Quando a pessoa que está tocando violão dedilha a corda, a onda se propaga por aqui. A gente vai estudar essa parte aqui, uma onda muito especial, né, chamada onda estacionária. Uma onda muito especial. O fato é que ela se propaga com uma velocidade aqui, ok? Um cara chamado Taylor, talvez fosse parente da Taylor Swift, sei lá, é. Ele fez um estudo onde ele relaciona a velocidade de propagação da corda com a força que você faz na corda. Isso é chamado de equação de Taylor. E a equação de Taylor, uma equaçãozinha bem simplesinha, mas filha da puta. Porque se você não souber ela, você não consegue fazer o exercício. Isso aqui é a equação de Taylor para corda vibrante. Tá bom? A velocidade de propagação da onda é igual a força sobre mi. O que é esse mi? Esse mi é a densidade linear da corda. Se você já tocou violão, você já percebeu que as cordas das as três primeiras cordas é o misão, depois vem acho que é o sol, e depois o si, né? Elas são mais grossas do que as de baixo. Isso tem a ver com o tipo de frequência que você vai querer gerar na corda. Né? As cordas que estão mais em cima do violão, as três primeiras, alô? Elas vão emitir sons mais graves. Perdão. Elas vão emitir sons mais graves. Então elas são cordas mais grossas. Já as três últimas cordas, elas emitem sons mais agudos. Por exemplo, a primeira e a sexta cordas, elas emitem a mesma nota. É a nota Mi. Só que são oitavas diferentes. É o Mi grave e o Mi agudo. Isso tem a ver com a espessura da corda. Então, esse Mi é chamado de densidade linear. O que basicamente é a densidade linear? É uma relação entre massa e comprimento da corda. Massa e comprimento. Tá? Então, a gente pode reescrever a equação de Taylor assim, ó. Se quiser, né? Assim, ó. V igual a raiz quadrada de F dividido por M sobre Mi. Tá? Então, a velocidade de propagação ela é diretamente proporcional à frequência, à raiz quadrada da força, perdão, e ela é inversamente proporcional à raiz quadrada dessa relação aqui. Aí o exercício, na medida, né, do possível, ele é um exercício clássico. Por quê? Ele compara duas cordas. Fala, ó, tem uma corda que tem uma densidade tal, um comprimento tal, sei lá, tensionada por uma força, a onda vai se propagar com V. Aí ele pede para fazer essa relação para outra corda. Então, ó, vamos escrever aqui, corda 1. O que a gente sabe sobre a corda 1? Que a velocidade de propagação da onda, vamos colocar aqui, ó, corda 1. Ah, essa caneta está muito fininha. Corda 1. Vê se dá para enxergar, tá? Se não, aumenta a letra. A corda 1, a força de tensão é F, a densidade linear é μ, não, a massa é m e a velocidade é v, certo? A corda 2, ela está sendo tensionada com uma força 3,2 Fs, se não me engano. A massa dela é 80% dessa, tá? Ou 0,8 ms, perdão, 0,8 ms. E a velocidade de propagação eu vou chamar de velhinha.
Ah, ele fala do mesmo violão, então supondo que eu estou com o mesmo comprimento, tá? Então o comprimento das duas cordas é o mesmo, quando ele fala do mesmo violão. Aqui, tá? Chamei de L. Tá. No primeiro caso, vamos lá. Velocidade de propagação da onda na corda um é a raiz de F sobre Mi. Onde o Mi seria a relação M sobre L, tá? Massa sobre comprimento. Dá para entender por que chama linear, né, a densidade? Porque densidade, normalmente, quando a gente vai calcular a densidade de uma coisa, é massa sobre volume. Nessa é massa sobre comprimento. Por isso, densidade linear, tá? Aí, o V2, vê se vocês conseguem fazer de cabeça isso. Quer ver, ó? É a raiz quadrada de. A nova força é 3,2. Ele apertou mais aquela presilha, tá? Ele apertou mais, 3,2. F. Aqui. Dividido. Agora, aqui que tem que tomar cuidado. A conta, o Mi é a massa sobre o L. No primeiro caso, era massa dividido por L, que é o Mi. Vocês concordam que embaixo aqui eu posso colocar assim, ó, 0,8 Mi? Vê se faz sentido. Porque o que é o Mi? O Mi é a densidade linear da primeira corda. Uhum. O outro Mi que eu vou colocar na segunda corda, tá, eu vou chamar de Mi', é 0,8 M sobre L. Percebem? Então a densidade dessa corda é menor do que a outra. Ou seja, ela é uma corda que está mais esticada e ela é mais fininha, menos densa, mais levinha, tá? Então a velocidade de propagação dela vai ser diferente. V2 é igual a raiz de. Ô, gente, 3,2 por 0,8 dá 4. Então é 4F sobre Mi. Tá bom? Tira da raiz o 4, então fica V2 é 2 vezes raiz de F sobre Mi. Puta, uma vez caiu na Unemate, você acredita nessa merda? O Unemate tem 4 questões de física, 3, 4, caiu uma questão dessa. O cara tinha que saber a fórmula de Taylor. Aí, ó, isso aqui é a velocidade V1 da corda, da primeira. Então, o V2 é 2V1. 2V1. Prontinho, fechou. Tá? A gente já fez vários exercícios em outras áreas da física em que você compara coisas, né? Então, aqui na ondulatória também aparece isso. Aí. Então, alternativa E. Quando a gente for estudar acústica, a gente vai ver que essa questão de você tensionar a corda, né, mais ou menos, ela vai afetar também a frequência da corda, tá? Por exemplo, se você já afinou um violão, você sabe do que eu estou falando. Você pega a corda, dá uma nota, sei lá que nota. Aí, se você pega a presilha e vai apertando e vai dedilhando a corda, o som vai ficando toim, 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 toim. Ele vai ficando agudo. Até a hora que estoura a corda, né? Tá? Então, isso também vai. Essa questão de você tensionar mais ou menos a corda vai acarretar na mudança de frequência. Tá? Beleza? Tá, questão 8. E8. Ele fala o seguinte: num dado local, a velocidade do som vale 340 metros por segundo. Considerando essa informação, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor do comprimento de onda de uma onda sonora produzida nesse local que tenha um período de 20 milissegundos. Então, eu estou produzindo uma onda sonora que tem um período de 20 vezes 10 a menos 3 segundos. Bom, gente, aí eu posso usar a equação de ondulatória.
ondulatória. A equação da ondulatória é ou V igual a lambda F, ou V igual a lambda sobre o período. Eu não sei se vocês lembram que na aula da semana passada, pessoal, para a gente chegar na equação da ondulatória, a gente usou uma coisa muito óbvia. A gente falou que a velocidade de propagação da onda é ΔS por ΔT, como qualquer tipo de onda, qualquer tipo de coisa. ΔS por ΔT. Ocorre que, em se tratando de propagação de onda, eu posso dizer que o ΔS de um lambda, que é um comprimento de onda, a onda demora um período para emitir. Então, o ΔS virou lambda, o ΔT virou período, e aí virou isso aqui. Tá? Então, 340 igual a lambda sobre 20 milissegundos, que é 2 10 a menos 2. Tá? Em vez de escrever 20 10 a menos 3, a gente pode 2 10 a menos 2. Vai dar 6,8 metros. Né? O 2 vezes o 340 dá 680, vezes 10 a menos 2. Então, o lambda dá 6,8 metros. Uma onda bem grande, né? É onda de som, né? A onda de som é grande. Saúde! Eu acho que foi o Lund. Lund, né? O Lund. Ele, visivelmente, ele afastou a cara. Entendeu? Lá no fundo. Comunicação de cachorro. Nossa, minha tosse tá muito de cachorro, velho. Ontem eu tomei um susto, cara. Sabe aquelas tosse que faz no peito? Falei, nossa, tem um alien dentro de mim. Saúde, Lund. Deus te crie, meu filho. Que susto que eu tomei, velho. Caralho. Ai, só ao vivo nos proporciona isso. Só ao vivo. Foi aqui nessa sala que teve um dia que uma menina começou a brigar com a mãe? Foi, né? A mãe começou a se queixar com a menina, alguma coisa. Tipo, rolou um estresse fudido. Não sei, era alguma coisa de louça, alguma coisa que não tava arrumando direito lá. Alguma... Acabou aqui. Ah, não. Opa, opa, voltou. 9. A 9 é uma questãozinha bem conceitual. Nossos olhos percebem apenas uma pequena faixa do espectro eletromagnético, chamada de luz visível. Outras faixas dessa radiação podem ser detectadas por instrumentos específicos. No espaço extraterrestre, partículas de alta energia produzidas em todo o universo se propagam normalmente e são bloqueadas por campos magnéticos. Porém, como a Lua não possui campo magnético, essas partículas atingem a superfície lunar, interagem com a matéria e produzem raios gama como resultado, que podem ser detectados na Terra. A figura da esquerda mostra a imagem da Lua obtida na faixa da luz visível. Então, esquerda, foto da Lua. E da direita, obtida a partir de raios gama. Então, a Lua, olha a cara da Lua. Se você pegar só o raio gama, é isso que você enxerga, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque nunca é demais falar sobre espectro, né? Então vai. Espectro. Agora a gente já pode colocar algumas coisas a mais aqui. Quando a gente fala sobre isso na ótica, a gente basicamente faz o seguinte. Ó, eu vou dividir o espectro em 3 blocos. Eu vou dividir o espectro no bloco chamado visível, tá? E aí eu vou ter ondas antes e depois do visível. O critério que eu vou usar para separar as ondas é a frequência, tá? Então, eu vou colocar para cá, ó, frequência crescente. Pronto. Então, existe ali uma faixa de frequência que eu consigo enxergar a luz. E isso eu identifico como cores, tá? Eu tenho as frequências que estão abaixo do espectro visível. Aqui a gente pode citar o infravermelho
tá? Eu posso. E aí, isso é uma coisa que a gente não estuda no colégio, tá? Mas, por exemplo, os caras que estudam ondulatória, mais assim, foda, eles dividem o infravermelho em partes também. Você tem o infravermelho alto, o infravermelho médio, entenderam? São infravermelhos diferentes. Aí depois eu tenho micro-ondas e ondas de rádio, OR. Tá? Então, ó, só para OR, onda de rádio, MO, micro-onda, e V, infravermelho. Aí vem os visíveis. Acima dos visíveis, eu tenho ultravioleta, também é dividido em UVA, UVB, UVC, né? Por faixinhas de comprimento. Depois vem raio-x, raio-x. Depois vem raio gama. E acima do gama, ainda tem outro raio chamado raio cósmico. Tá? Esses raios cósmicos, eles são emitidos geralmente quando tem explosão de supernova, esses cataclismas, assim, tá? Raio gama é emitido com radioatividade. Radiação, que a gente chama de raio gama ou radiação gama, tá? Dentro desse espectro é que tem maior frequência. Tá. Imaginem todas viajando no vácuo. Se todas estão viajando no vácuo, a velocidade é a mesma, né? Ok? Tá. Então a frequência diminui. Frequência diminui. Ah, o comprimento de onda, perdão. Comprimento de onda diminui. Tá? E a energia, pessoal, ela cresce com a frequência da onda. Tá? Quando a gente estudou modelo atômico, vale citar rapidamente, quando a gente estudou modelo atômico, para a gente falar do modelo de Bohr, a gente teve que falar um pouquinho sobre mecânica quântica. E na mecânica quântica tem uma equação muito famosa que você precisa pelo menos conhecer, que é essa daqui. Ó. Em questões de ondas, pode ser que apareça a equação de Planck. Tá? A equação de Planck foi a primeira tentativa matemática de nós relacionarmos a energia com a frequência da onda. Tá? Então, frequências maiores, ondas de maior energia. Tá? Esse H, você não. Opa, alô, alô, oi. Ele é. Meu Deus. Alô? Ele é chamado de constante de Planck. Tá? Planck. Se você, eventualmente, se vocês precisarem usar a equação de Planck, né, numa questão ou outra, né, essas questões mais multidisciplinares, frequência tem que estar em Hertz, sistema internacional, e a energia tem em Joule, tá? Beleza? Então, nós enxergamos isto. Tá, agora vamos para a questão. Aí eu vou ter que procurar a falsa, a verdadeira, não tem muito o que fazer aqui. Comparando os raios de luz visível com os raios gama, que é correto afirmar que só uma outra curiosidade, né? Porque em ondas vai aparecendo uns textos meio diferentões. O que que o James Webb tem de diferente do Hubble? Isso é bem cara de Enem. Ah, eu nem sei quem é o James Webb. Mano, vai ler, pelo amor de Deus. Você precisa saber quem é o James Webb. O James Webb é o telescópio que os caras lançaram recentemente e ele tem virado assunto, né, nos veículos aí de comunicação, porque as fotos que ele vem mandar pra gente são, meu, lindíssimas. São de outra resolução, enfim. O que que ele tem de diferente do Hubble? O Hubble, quando você põe um telescópio no espaço, você não vai programar um telescópio só para receber luz visível. Não tem sentido. Você gastou milhões para fazer um objeto para ele ficar tirando fotinho do universo. Então, o que que eles fazem? Os sensores de captação de luz, entre aspas, eles são regulados para captar certas frequências. Então, por exemplo, o Hubble, ele consegue captar bastante frequência no infravermelho, visível, claro, né? Ele consegue pegar um pouco de infravermelho, ele consegue pegar um pouco de micro-ondas e consegue pegar um pouco de UV. Tá? O James Webb, ele consegue pegar essa faixa e ele pega muito raio-x. E raio-x é um tipo de radiação que os corpos celestes emitem bastante. Estrela, planetas.
Então, ele consegue ver coisas que o Hubble não consegue. Tá? Então, o que diferenciaria, né, esses dois telescópios seria a faixa de frequência que eles operam, tá? Bem cara de Enem. O cara bota duas fotos da mesma galáxia, Hubble, James Webb, fala, tananã. Isso acontece por quê? Tá? Então, é a faixa de captação de frequências. Lembra do exemplo, eu sempre dou esse exemplo, não sei se porque eu já dei, de alguns animais que têm faixas de visão diferenciadas, né? Por exemplo, os felinos que caçam à noite, onça, leão, eles conseguem enxergar um pouquinho de infravermelho. A gente não consegue. Eles conseguem. Então, por que que a gente fala, por que que gato tem visão noturna boa? Porque ele enxerga comprimentos de onda e frequências que a gente não enxerga. Só lembrando, né, que infravermelho, qualquer corpo quente emite, tá? Tudo que é quente emite infravermelho. Tipo, a gente emite infravermelho, na temperatura que nós estamos aqui. Então, qualquer coisa que seja quente e esteja se mexendo, você consegue enxergar, tá? Desculpa, gente. Algumas aves enxergam em certas faixas de ultravioleta também. Então, os animais que voam precisam, de fato, ter uma visão muito mais aguçada, né? Justamente para conseguir enxergar e não bater nas coisas. Então, eles conseguem enxergar certos comprimentos de onda também. É mais ou menos o que vai diferenciar o Hubble do James Webb, tá? Então, como todas as ondas eletromagnéticas, ambas, ele está fazendo comparação de luz visível e. O que é a outra? Raio gama, né? Como todas as ondas eletromagnéticas, ambas só podem se propagar no vácuo e com velocidades iguais. Não. A onda eletromagnética ela pode se propagar em coisas e no vácuo. Na água, no ar, também propaga. B. Por apresentarem comprimentos de onda maiores do que a luz visível, os raios gama são inofensivos. Não. Muito pelo contrário. Frequência cresce, comprimento de onda cai. Não, tá? C. Os raios gama apresentam frequências menores do que as da luz visível. Não. Nem precisa terminar. D. Provenientes simultaneamente de uma mesma fonte no espaço, ambos chegam à Terra em intervalos de tempo diferentes, produzindo imagens distintas. Não. Se eles estão se propagando no vácuo, todo mundo com a mesma velocidade, tá? E, que é a verdadeira. Apesar de terem frequências e comprimentos de ondas diferentes, ambos se propagam no vácuo com velocidades iguais. Ok? Alternativa E. Queria só colocar mais um lembrete sobre a questão da velocidade de propagação. É um lembrete porque a gente falou um pouco sobre isso na ótica. Imagina tudo isso aqui no vácuo. Beleza. Todo mundo com a velocidade da luz. 3 vezes 10 a oitava. Agora imagina tudo isso aqui entrando na água. Vai refratar, não vai? Quando refrata, muda o quê? Alô? Vai mudar a velocidade, né? E aí é que tá, por quê? O índice de refração para cada uma dessas ondas é diferente. Quando a gente foi explicar por que que quando a luz entra no prisma, eu enxergo o arco-íris, qual foi a explicação que a gente deu? Que o vidro tem um índice de refração diferente para cada comprimento de onda. Então aqui vai acontecer uma coisa. Cada uma dessas ondas, pessoal, quando elas, por exemplo, enquanto elas estão no vácuo, elas estão tudo com a velocidade da luz. Quando isso aqui tudo entrar na água, cada onda vai ter uma velocidade diferente, tá? E aí lembrar que o índice de refração das... Alô? O índice de refração aumenta com a frequência. Aumenta com a frequência, tá? Não esquece disso. Então, tipo,
Exemplo, onda, alô? Se, se o exercício, oh, acabou agora. Alô? Alô? Aí. Se o exercício, por exemplo, te pedir para você, quem refrata mais, quem refrata menos, você já guarda essa regrinha aqui, tá? Por isso que na visível, a violeta refrata mais, a vermelho refrata menos, tá? Só pra gente lembrar isso que não custa, beleza? Ô, gente, eu não vou fazer a 10 agora. A 10 eu vou fazer quando a gente fizer a aula de refração, tá? Ela tá no lugar errado. Eu vou pular a 10, mas a 11 dá pra fazer de boa. Vou fazer a 11 aqui. Na 11, ele fala o seguinte: o eletrocardiograma é um exame cardíaco que mede a intensidade dos sinais elétricos advindos do coração. A imagem apresenta o resultado típico obtido por um paciente saudável e a intensidade do sinal em função do tempo. Então, intensidade do sinal em função do tempo. Deixa eu colocar aqui. E aí o cara vai fazer a pergunta. Vou tentar desenhar, tá, gente? Não vai ficar muito bonitinho, não, mas tudo bem. Aqui, ó. Mais ou menos isso aqui. Isso é uma sequência de pulsos, né? Aqui. E aí ele coloca uns quadradinhos, né? Tipo, tudo quadriculadinho. Ele fala que cada quadriculadinho tem uma unidade de 0,2. Então, por exemplo, eu posso interpretar que cada quadradinho aqui na horizontal são 0,2 segundos. Tá? Gente, e aí? Aí o cara pergunta, né? De acordo com o eletrocardiograma apresentado, qual foi o número de batimentos cardíacos por minuto? E aí? Ô, gente, o que que representaria esse intervalo aqui, ó? Tem uma coisa que deve chamar a atenção da gente. O intervalo entre esses dois picos aqui, ó. Quantos quadradinhos tem ali? 5. Então eu posso dizer que isso aqui é 1 segundo? Tá, mas o que que aconteceu em 1 segundo? Hã? Ó, teve uma batida aqui, pum. Depois de 1 segundo, outra. Então, pelo que dá para entender, a cada 1 segundo é uma batida. 1 segundo, uma batida. Tudo bem? Tá? Ele quer saber quantos batimentos eu tenho por. E aí, o que que eu faço então? Deu 60? Ó, se é um batimento a cada 1 segundo, quantos batimentos eu vou ter em 1 minuto? 1 minuto. Batimentos. Tá bom? Beleza? Fechou? Vamos continuar agora com os fenômenos ondulatórios, gente? Na sequência? Eu só vou fechar esse vídeo para que na hora que eu suba ali na plataforma não fique misturado, tá? Só um minutinho. Aqui.